Quinta questão. Na quinta questão, pessoal, nós temos aí várias funções, né? Tem até a equação da circunferência. Essa questão é do Enem 2013, que dividiu também a atenção de várias pessoas, porque tem uma série de informações relativas à geometria, à equação do segundo, a função do segundo grau e também a geometria analítica, tá certo? Ele fala o seguinte: durante uma aula de matemática, o professor sugere aos alunos que seja fixado um sistema de coordenadas cartesianas, x, y, e representa na lousa a descrição de 5 conjuntos algébricos. 1, 2, 3, 4, 5, como se segue. Então, o primeiro, ele diz que é uma circunferência da forma x ao quadrado mais y ao quadrado mais 9. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 9. A segunda, ele diz que é uma parábola, né? Ou seja, é uma função do segundo grau da fórmula y menos x ao quadrado menos 1, com variedade de menos 1, com variedade de menos 1 a 1. Então, ele fixa o intervalo de menos 1 a 1. 3 é um quadrado formado pelos vértices. Então, o 3 é um quadrado formado pelos vértices. Menos 2 e 1. O outro vértice é o menos 1 e 1. O outro é menos 1 e 2. São pontos, né, pessoal, do nosso plano, né? E o outro, menos 2 e 2. E o quarto ponto seria um quadrado também formado pelos vértices 1, 1, o vértice 2, 1, o vértice 2, 2, o vértice 1, 2. E o quinto é o próprio ponto 0, 0, ok? Então, ele pergunta, qual dessas figuras foi desenhada pelo professor? Vamos aqui à lousa agora para desenhar esse gráfico, tá certo? Vamos ver qual seria essa figura. Bom, aqui eu tenho 5, né, proposições, onde cada uma representa, digamos assim, uma figura ou ente geométrico, tá certo? Nós temos no primeiro a circunferência, no segundo a parábola. Aqui no terceiro nós temos 4 pontos, que ele diz que esses 4 pontos vão formar um quadrado, certo? No quarto item também nós temos 4 pontos, onde esses 4 pontos vão formar o quadrado. E por último nós temos apenas um ponto, ok? Ora, como é que vai ficar isso? Primeiro, equação da circunferência. Nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Bom, a equação geral da circunferência, pessoal, é essa aqui, ó. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Essa é a equação geral da circunferência. Aí vamos fazer a comparação agora. Aqui tem x menos a ao quadrado e aqui só tem x ao quadrado. Aqui tem y menos b ao quadrado e aqui só tem y ao quadrado. No raio ao quadrado eu tenho 9. Comparando, o que é que eu posso interpretar? Primeiro, quem é A e B? A e B são as coordenadas do centro dessa circunferência. Então, se eu tenho só o x ao quadrado, significa que o A aqui vai ser 0 e que o B também vai ser 0. Ora, vamos aqui fazer o nosso gráfico. Significa que o centro, ó, sempre que o centro da circunferência for o ponto 0, 0, ou seja, for justamente a interceptação dos eixos x e y, eu vou ter uma circunferência da forma x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Ela se reduz a x ao quadrado mais y ao quadrado
igual a r ao quadrado. Isso acontece sempre que o centro for 0, 0. Se não for 0, 0, eu vou ter que desenvolver esses produtos notáveis aqui, tá certo? Então, o A igual a 0 e o B igual a 0. Tá aqui é o centro. E o raio? Ora, professor, como o raio está ao quadrado, e aqui eu tenho 9, então significa que o raio vale 3. Porque 3 é o número que eu elevado ao quadrado, é igual a 9. O que é circunferência, pessoal? Circunferência é o lugar geométrico onde, a partir de um ponto, qualquer outro será equidistante. Isso é a definição de circunferência. E com essa distância é o raio. Então, qualquer ponto que eu pegue será equidistante. Então, se o raio é 3, então ele vai passar aqui no 3, ele vai passar aqui embaixo no menos 3, ele vai passar à direita no 3 e ele vai passar à esquerda também no 3, no menos 3. E aí eu vou ter aqui a minha circunferência. Não está muito bonitinha, mas está dando para entender aí, tenho certeza. Certo? Bom, então, primeira coisa, é uma circunferência que tem raio 3, então ele tem que passar no ponto 3 e no ponto menos 3 no Y, e no ponto 3 e no ponto menos 3 no X, porque o raio é igual a 3. Aí fizemos a primeira. Vamos para a segunda. Nós temos Y igual a menos X ao quadrado menos 1. Ora, o que é isso? É uma parábola onde a concavidade é para baixo. Parábola, né, pessoal? Só lembrando, nós temos parábola côncava para cima, se o A é maior do que 0. E nós temos parábola côncava para baixo, se o A é menor do que 0, ou seja, se o A é negativo, certo? Aí o que é que acontece? Ó, se vocês notarem, essa função do segundo grau, ela está faltando o termo B, que é aquele termo que multiplica o x, ó. Eu só tenho menos x ao quadrado e o menos 1. Para isso, eu nem preciso calcular o delta, né? Eu já sei, eu nem preciso calcular o delta para tentar calcular alguma raiz, se ele tiver alguma raiz. Mas o que é que eu posso notar de antemão? Que a concavidade já vai ser para baixo, porque o número que está multiplicando x ao quadrado é negativo, e ele tem, pessoal, assim como na função do primeiro grau, o número que toca o eixo y é o b, que é o coeficiente linear, na função do segundo grau, o gráfico toca o eixo y no termo independente, que no nosso caso aqui é o c, que é o menos 1. Então, independente de qualquer coisa, eu já sei que ele vai passar aqui no menos 1, certo? Bom, e a concavidade é para baixo. Eu quero saber se ele tem raiz, se não tem. Então, vamos aqui resolver. Então, nós temos que menos x ao quadrado menos 1 igual a 0. Para você encontrar se uma função tem raiz ou não, basta pegá-la e igualar a 0. Ora, vai ficar menos x ao quadrado, quando eu passo menos 1 para o outro lado, dá 1. Opa, já estou vendo aqui que já está algo errado, né? Quando eu multiplico aqui, ó, por menos 1, então x ao quadrado é igual a menos 1. Opa, tem algum número elevado ao quadrado que o resultado é menos 1? Não existe, certo? Ó, aqui eu faria assim, né? Mais ou menos a raiz de menos 1. E a raiz de menos 1, pessoal, nos reais que nós estamos trabalhando, raiz de menos 1 não existe, certo? Então, não existe nenhum x que eu possa elevar ao quadrado, ou não existe nenhum x que eu possa levar a uma potência par que o resultado seja negativo. Então, aqui, ó, não existe raiz pertencente aos reais. E o que é que isso vai significar para mim, professor? Vai significar que o gráfico não vai tocar o eixo x. Ele só vai tocar o eixo y. E como ele não tem o b, o menos 1, além de ser o ponto onde ele toca quando não tem o b, esse valor aqui, que é o c, além de ser o ponto onde ele vai tocar o eixo y,
também vai ser o vértice. É aquele ponto, nesse caso aqui, que ele vai crescer e depois vai decrescer. Só que ele tem um intervalo, né? De menos 1 a 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. Menos 1 a 1. Certo? Então, de menos 1 a 1, ele vai ficar assim, o gráfico. Por que que ele vai ficar assim? Negativo com cavidade para baixo. Passa no menos 1 porque é o C. E como não tem o B, esse menos 1 também é o vértice. Professor, por que que não toca o X? Porque não existe raiz. Se você fizer o delta, também você vai ver que o delta é negativo. Então você vai perceber que não existe raiz pertencente aos reais. Bom, vamos aqui, já estamos quase finalizando. Já fizemos o 1 e o 2. Vamos agora para o 3. Ele diz que o quadrado ele é formado pelos pontos menos 2 e 1. Então, primeiro quadradinho, primeiro ponto é aqui, ó, menos 2 e 1. Primeiro ponto. Segundo ponto é o menos 1 e 1. Então, é aqui. Outro ponto é o menos 1. Opa. Menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Depois ele diz que é o menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Vou colocar aqui um pouquinho para baixo. Menos 1 e 2. E depois menos 2 e 2. Então vai formar um quadradinho bem aqui, ó. Fizemos o terceiro passo. Quarto passo, aí o outro quadrado. Só que agora é do lado positivo, né, ó. 1 e 1. 1 e 1. Depois, 2 e 1. 2 e 2. 1 e 2. O outro quadradinho. Está se formando aí a nossa figura, né? E por último, nós temos o ponto 0, 0. É apenas o ponto que é justamente a origem, né? Então, nós temos aí, ó, uma circunferência. Nós temos dois quadrados, que é o que ele está pedindo. Nós temos o gráfico da função do segundo grau, também que é o que ele pediu. E temos o ponto 0, 0, que é o ponto da origem. Ora, essa figura aqui corresponde a que letra? Letra E de Enem, certo? Que é aquela palavra na qual vocês vão obter sucesso e no mês de agora de novembro, na prova de novembro, tá bom? Vamos agora para a próxima questão, pessoal, próximo item.